Bem-vindos a mais um podcast roxo. Aqui quem vos fala é a Jaci. E o tema de hoje nada mais é daquilo que eu não compreendo. O tema de hoje é compreensão. Como a Jaciele disse, o tema de hoje é compreensão. A gente vai falar como funciona esse negócio de compreender na nossa visão e como que compreender algo pode tornar você uma pessoa melhor. Tipo, compreender qualquer coisa do seu cotidiano, seja relacionada a pessoas ou a só você mesmo também. E eu acho que compreensão tem muito a ver com questionar, entender e aceitar. É simples assim, entendeu? E eu já falo logo, compreensão não é minha praia. Eu tenho dificuldade em compreender as coisas. Eu sou muito 880. Ou eu entendo, aceito e sigo, ou eu não entendo, questiono, fico brava, brigo e vida que segue. Eu não tenho facilidade em compreender as coisas. Eu acho que eu sou um pouco fácil de compreender, sim. Eu primeiro passo por grandes debates internos sobre o tema, mas eu tenho o hábito, até de quando eu não compreendo algo e que talvez eu possa estar errado sobre aquele ponto em não compreender e que eu deveria compreender, então eu aceito, faço o que compreendi, porém eu ainda tô naquela luta para aprender dentro de mim se aquilo que eu tô compreendendo eu devo realmente compreender ou se eu não devo aceitar aquilo e essas coisas. A compreensão ela tem a ver com a intolerância e com ser simpático. Tá, e duas coisas que eu não sou, gente. Eu não sou nem intolerante e muito menos simpática. Na verdade, a minha simpatia, ela vem bem depois dos 5 segundos que você me conhece. Bem depois mesmo. Mas é importante. Quando a gente compreende uma situação, a gente para de questionar o que não precisa ser questionado. Porque, na verdade, ainda tem isso. A gente tem que questionar o que é certo, o que vai trazer a compreensão e um resultado. Ficar também questionando, batendo na tecla daquilo que só deve ser aceitado, não é inteligente. Sim, eu não sei se está relacionado a ser simpático, mas eu compreendo. Eu não sei se sou simpático, quem pode dizer isso é só terceiras pessoas e não eu mesmo. Ele sabe que ele é simpático. Não sou simpático. É, sim. Como compreender pode tornar alguém melhor? Eu fico me perguntando. Eu acho que a ideia de compreender, ela tá muito relacionada com a maturidade, querendo ou não, quando você aceita algo, compreende algo que você não compreendia, ou não entendia, não queria fazer parte do entendimento em geral, você passa a se transformar, a se permitir transformar. Então quando, sei lá, eu tô dentro de uma conversa com a Jaciele e ela me fala pra mim que o marrom é preto, como que eu vou compreender aquilo se pra mim marrom é marrom? Como eu vou aceitar que é preto? Então eu posso até aceitar que é preto naquele momento, mas eu vou entrar naquele debate interno, mas eu aprendi desde sempre que marrom é marrom, como pode ser preto agora só porque a Jaciele tá falando? E aí vem todo o questionamento pessoal pra ver se talvez seja preto mesmo. Eu acho que compreender tá muito relacionado a essa ideia de se permitir transformar, de se permitir criar um novo ponto, uma nova opinião sobre alguma coisa. E compreender também às vezes é algo básico. Estou dizendo pra você que a parede é marrom, você vê como preto. Eu acho que não é nem necessário uma discussão aí. Tudo bem, pra mim é marrom e pra você é preto. A não ser que tenhamos que juntar isso e de alguma forma... Sim, eu acho que a compreensão... Isso. Quando a gente fala de compreensão aqui, de quem está falando, é quando a gente tem que aceitar mesmo. Por exemplo, a gente está em diálogo e temos que chegar a um ponto. A um ponto. Alguém vai ter que compreender o outro. Ou ceder. Então, automaticamente a gente cede. Tem coisas que a gente não precisa, igual eu falei, não precisa questionar muito, não precisa, às vezes, subir pra uma forma agressiva. Porque se entra uma agressão, se entra um falar alto, já passou da parte da compreensão. Tem coisas na vida que elas têm que ser simples. Na verdade, eu acho que praticamente tudo na vida tem que ser simples. Mas compreender uma situação é muito importante. Às vezes a gente se pega num ponto, eu acho que todo mundo chega a um ponto na faculdade que a gente se questiona. Será que é o curso certo? Será que é aqui mesmo que eu vou me formar? Será que eu vou conseguir um emprego? Será que eu vou chegar a algum lugar? É onde entra a sua compreensão. Que você tem que respeitar o seu tempo. E só quando você compreender que é uma questão de um passo a passo, que é viver o presente, que é ir devagar, que você vai aceitar o seu tempo e assim vai automaticamente se tornar compreensivo consigo mesmo. Sim, eu acho que quando a gente chega nesse nível que você explicou, Gisele,
A pessoa, só dela criar uma ideia de que pode compreender situações que para ela é incompreendível, ela já tá evoluindo como ser humano, já tá se tornando mais madura. E é o que torna alguém melhor quando ela passa a compreender essas situações. E isso é importante. Situações inevitáveis, situações em que não teria como compreender e você passa a entender isso, é muito bom para a pessoa como ser humano, para a evolução do próprio caráter. Eu realmente não acredito que as pessoas mudam. Eu acho que todo mundo tem uma essência, elas vão ficar ali, naquela essência delas. Eu acredito muito na evolução humana, porque quando a gente cria maturidade, quando a gente cria rotina, quando a gente compreende o nosso processo, o nosso caminhar, a gente evolui. A gente amadurece, a gente entende, a gente percebe tudo ao nosso redor. E isso é de grande importância. Se vocês pararem bem para prestar atenção, todos os pontos que o Mais Unique vem trazendo em cada podcast, nada mais é do que pontos para nos tornar pessoas ainda melhores. E compreender situações, compreender pessoas, compreender estágios, nada mais é do que uma evolução muito significativa. É realmente isso. Essa primeira temporada de podcast, esses primeiros 6 meses que a gente vai estar aqui conversando, é mais para assuntos que moldam o caráter, assuntos que moldam a pessoa, que levam ela a evoluir. Mas a gente falou bastante sobre como compreender é bom e como tem situações que a gente tem que buscar aquela compreensão, porque tem muita gente arrogante, muita gente ignorante que não quer saber da opinião alheia, não quer saber do que o outro tem para oferecer, não quer compreender algo e ela só fica naquilo, presa. E aí eu acho que morre o caráter dessa pessoa, morre a evolução desse ser humano nesse ponto. Mas falamos bastante de compreender, mas é óbvio que assim como todos os outros temas que a gente trouxe até aqui, tem 2 pontos e tem coisas que não devemos compreender. O que seriam essas coisas que não devemos compreender, Jaciele? Você acha que não deveríamos compreender quando alguém é agressivo? Não deveríamos compreender tamanha maldade no mundo? Não deveríamos compreender quando alguém nos engana e nos deixe para trás? Não deveríamos compreender as coisas ruins que outras pessoas fazem, que a vida às vezes não impõe, aquilo que acontece. É igual eu disse, tem coisas na vida que a gente tem que apenas aceitar e seguir. E assim como uma compreensão te leva à evolução, compreensão demais te leva ao comodismo. Você vai se conformar. Eu já cansei de falar pro fulano, não volta, não faz isso. Fulano vai lá e faz. Isso, aí você passa a compreender daquela forma que é mais você tá só se conformando que fulano não vai evoluir. Isso, vai ligar o foda-se, vai parar de compreender a pessoa, vai passar a julgar e isso vai fazer com que você pare de evoluir. Enfim, a gente tem que saber o ponto até mesmo de compreender as coisas. E entender que por mais que algo não foi bom o suficiente, a gente tem que compreender que o nosso melhor é seguir. Não devemos compreender ao ponto de nos conformar e aceitar aquilo que é ruim, e nem devemos se conformar e compreender demais ao ponto de ligar-se o dane-se. Tem muitas situações que a compreensão demais traz esse conformismo, essa aceitação do que não é para aceitar, seja... Por exemplo, vamos ser radicais aqui numa explicação, porque pode parecer radical quando a gente fala, mas é a realidade. Tem, pessoas que agridem outras pessoas dentro de casa. Tem pessoas que faz da vida dos outros o Zé Telo. E aí as pessoas compreendem, é porque fulano é assim. Não, fulano não é assim. Fulano tem que pagar pelo que ele tá fazendo. Isso não entra compreensão. É igual quando uma amiga, ela fala mal de você, ela chama todo mundo pra sair e não chama você, e você tenta compreender, porque ela esqueceu. Ela falou demais, estava bêbada. Não, isso também não cabe uma compreensão. O caráter da pessoa, a forma que a pessoa te trata, a forma como ela lidar com as situações pessoais dela, diz muito sobre ela. E eu acho que aí não entra uma compreensão. Aí realmente só entra eu aceito que ela é assim, ela não cabe na minha vida, eu sigo em frente. O engraçado é que cada podcast, vai pra frente e ele sempre puxa o tema dos que já passaram. A gente falou aqui sobre maturidade e agora, entra a questão do amor próprio. Se você compreende esse ponto, tá errado. Você tem muito pouco amor próprio, você tem que... Não deve compreender essas situações extremas.
essas situações que cobra demais de você e que muda a pessoa que você é. Tira o seu conforto, eu acho que é a palavra. Ou até melhor, você pode compreender que não lhe cabe ali pegar a sua malinha de rodinhas e seguir em frente. E se a malinha não tiver rodinha, Jaciele? Meu amor, tu joga nas costas e vai. Então eu vou deixar aqui com vocês, para que vocês compreendam, que a gente trouxe a compreensão para que vocês entendam aquilo que viemos trazer para vocês e como cada podcast vai juntando-se um ao outro e isso vai evoluindo vocês e obviamente não só vocês, eu mais o Nick tá numa constante evolução maravilhosa e isso é simplesmente incrível. Esse podcast, em especial, o de compreensão, ele é especial pra mim por causa de diversos motivos. Ele vai ser o mais curto, provavelmente, de todos que tiveram até aqui, porque é um tema muito redondo, é algo que não tem muito pra explicar, mas é algo que a gente escutou tanto essa semana. Sim, e isso vai ser importante. E eu deixo aqui com vocês mais um podcast roxo. Bye, bye! Tchau, tchau.